Pessoal, pra gente fechar esse dia 3 de agosto, vocês viram que hoje a Polícia Federal prendeu o maior devastador grileiro de terra do Brasil, tá? É o maior criminoso que a Amazônia já viu. Foram 116 milhões de reais confiscados, 16 fazendas, 10 mil cabeças de gado. Ele desmatou uma área equivalente a 4 ilhas de Fernando de Noronha. E é claro, né? Foram atrás do sujeito e é óbvio que já descobriram que ele era bolsonarista de carteirinha, tá? E ele consta numa lista de doações para a campanha do Bolsonaro lá no município de Novo Progresso, no Pará. Bem, só para a gente fechar esse assunto, vocês já viram, já mostrei aqui que o desmatamento na Amazônia caiu 33% no primeiro semestre desse ano comparado com o primeiro semestre do ano passado, tá? Agora, saiu notícia fresquinha, né, hoje, 8 horas atrás, desmatamento de julho, quando você compara com julho do ano passado, uma queda brutal, 66% de queda, ou seja, 2/3 do desmatamento acabou. E olha quanto pouco tempo que a Marina Silva está no cargo, tá? Então, já tem todo o histórico de ter feito uma redução de quase 90% do desmatamento lá na época. Então já tem, tá acontecendo, tá, pessoal? Essa questão ambiental, do fim do desmatamento da Amazônia, desmatamento zero, tal, isso tá chegando, tá caminhando bem. Mas é o seguinte, eu vou mudar de assunto, porque eu quero falar daquela história das pedras preciosas recebidas pelo Bozo, que ele guardou no cofre. Que história é essa, né? Tá aqui no Estadão. E-mail do Palácio do Planalto registra que Bolsonaro recebeu um saco de pedras preciosas e guardou em cofre. CPI do 8 de janeiro obteve, né, mensagem que sugere que o ex-presidente ficou com presentes recebidos em Teófilo Otoni, Minas Gerais, durante a campanha eleitoral. Inclusive, já se confirmaram que nesse dia do e-mail, o Bolsonaro realmente estava lá em Teófilo Otoni em campanha, tá? Aqui a ordem das coisas foi ao contrário, né? Normalmente a imprensa dá as notícias e os congressistas repercutem. No caso aqui foi o inverso. A Jandira trouxe isso em primeira mão e depois o Estadão trouxe a matéria. E-mails comunicados seguindo ordem do senhor Mauro Cid, que foi guardado no cofre grande um envelope contendo pedras preciosas para o presidente e uma caixa de pedras preciosas para a primeira-dama, recebidos em Teófilo Otoni, ou seja, na campanha, em 26/10/2022, lá em Minas Gerais, na sua terra. E essas pedras nunca foram registradas, nem como presente ao presidente da República e à primeira-dama, nem em lugar nenhum. Nós fomos olhar as 46 páginas dos 1.055 presentes recebidos pelo presidente e pela primeira-dama e não constam essas pedras preciosas. E aqui foi dito, Mauro Cid mandou dizer, as pedras não devem ser cadastradas, está no e-mail, e devem ser entregues em mãos para o Mauro Cid. E aí eu vou parar o vídeo aqui, porque é isso mesmo, tá? O Estadão mostrou lá na matéria hoje a íntegra desses e-mails e tá escrito com todas as palavras que essas pedras não devem ser cadastradas e devem ser entregues em mãos para o Bolsonaro. Olha que coisa impressionante. Isso aqui, pessoal, pode ser a bala de prata do Bolsonaro, da prisão do Bolsonaro. Vamos aguardar esse assunto. Só pra gente fechar esse dia de hoje, olha, o caldo entornou lá na Colômbia, tá? Saiu 20 minutos atrás a notícia, né? Filho do presidente da Colômbia admite uso de dinheiro de narcotraficante na campanha do pai. Nicolás Petro, filho do presidente da Colômbia, Gustavo Petro, aceitou colaborar no processo aberto pela Procuradoria contra ele por lavagem de dinheiro. Então, é o filho fazendo uma delação premiada contra o pai, tá? Essa história é bizarra, porque essa história começa, na verdade, com a ex-esposa do Nicolás Petro. Ela separou e saiu fazendo denúncia, representação lá no Ministério Público. E aí, essa representação acabou gerando a prisão do Nicolás. E ele ficou pouco mais aí de 1-2 dias preso e já fez a delação premiada contra o pai, tá? Bem, na minha opinião, em primeiro lugar, sem nem conhecer o caso, tá? Eu já digo que isso depõe contra o caráter do próprio filho. Porque aqui no Brasil, por exemplo, a gente viu, por exemplo, Vacari ficou quase 4 anos preso. E ele tinha todo o estímulo lá do Dallagnol, tá, para fechar um acordo de delação, sair falando que o Lula era o maior vigarista da face da terra e tal. Ia sair lá tranquilo, pela porta da frente da cadeia, no mesmo dia que fechasse a delação. O Vacari sustentou ali, falou, não vou falar o que não aconteceu, não vou fazer delação premiada. Segurou ele 4 anos na prisão. Zé Disseu também não fez delação, ficou preso ali anos. Em certo momento, era cogitado até que ele nunca mais sairia da prisão, né, enquanto ele fosse vivo, e nem por isso ele foi lá e fechou delação nenhuma. E reconheça-se também, esse pessoal do Bozo, eles
não fazem delação também, tá? Vocês vejam que o Cid aí tá calado, não tem menor indício que ele vai fazer qualquer delação. O próprio Anderson Torres, né? Foi preso em janeiro, ficou até quase julho preso e também não deu um pio sequer, não fez delação. E então ver o filho já delatando o pai assim em 1 dia, 2 dias, eu já deponho contra o caráter desse filho, na minha opinião, tá? Mas enfim, é isso, pessoal. Fecha esse vídeo agora, coloca aí na tela a chave Pix do Desmascarando, se vocês gostam do trabalho, quiserem contribuir com alguma coisa, tá aí. E a gente volta amanhã com mais vídeos pra página.